O texto descreve uma medida adotada pelo Senado brasileiro no contexto do período regencial, então a partir do comando nós vamos ter que identificar no texto qual medida foi adotada pelo Senado brasileiro no contexto do período regencial. Brasileiros, a Assembleia Geral Legislativa do Brasil, reconhecendo o feliz desenvolvimento intelectual de Sua Majestade, o Senhor Dom Pedro II, com que a divina providência favoreceu o Império de Santa Cruz, reconhecendo igualmente os males inerentes a governos excepcionais e presenciando o desejo unânime do povo dessa capital, convencida de que, com este desejo, está de acordo o de todo o Império, para conferir-se ao mesmo augusto Senhor o exercício dos poderes que pela Constituição lhe competem. Brasileiros, estão convertidas em realidades as esperanças da nação. Uma nova era apontou, seja ela de união e prosperidade, sejamos nós dignos de tão grandioso benefício. Então, a medida adotada pelo Senado está associada ao que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que levou o Pedro de Alcântara, até então com 14 anos, para a posição de Dom Pedro II, e essa medida, no contexto presidencial, tinha como objetivo centralizar os poderes políticos mais uma vez no Rio de Janeiro e, nesse sentido, fortalecer o poder central e reprimir, ter forças suficientes para reprimir os levantes regenciais que ainda existiam e que colocavam em risco a integridade territorial brasileira. Então, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: viabilizou a estabilização sociopolítica do Brasil Império. A alternativa A, ela está correta, porque a partir do momento que centraliza o poder na figura de Dom Pedro II, o Rio de Janeiro volta a ter força para reprimir os levantes separatistas, os levantes regenciais que ainda estavam ocorrendo no cenário brasileiro, começaram no período regencial e vão ser mantidos no contexto do Segundo Império, como foi o caso da Farroupilha. Então, a partir do momento que o poder, mais uma vez, centraliza no Rio de Janeiro e ele tem força para reprimir esses movimentos separatistas, isso vai acabar garantindo uma estabilização sociopolítica do Brasil. Então, é de fato que a chegada ao poder de Dom Pedro II gera esse cenário de estabilidade, o que faz com que a alternativa A esteja correta. Alternativa B: aprofundou as divergências entre os partidos no período. Pelo contrário, a partir do momento que o poder centraliza na figura de Dom Pedro II e há o retorno da vigência do poder moderador, não vai haver grandes diferenças mais do ponto de vista teológico entre os liberais e os conservadores. Então não vai aprofundar essas divergências, pelo contrário, nós vamos ter agora um poder centralizado na figura do Império e um modelo de parlamentarismo às avessas. A alternativa C: apresentou uma transformação na estrutura social do país. Nós vamos ter um retorno da centralização do poder político agora com Dom Pedro II, mas não vai ocorrer essa transformação social no país. Apenas uma alteração no quadro político, saindo do período regencial e dando início ao Segundo Império. Por isso, a alternativa C está errada. Alternativa D: assegurou a soberania do legislativo sobre os demais poderes. A partir do momento que o poder moderador ele volta a vigorar com a Constituição do Segundo Império, nós vamos voltar a ter o cenário de parlamentarismos avessas, em que o rei reina e governa. Então você não vai ter mais essa soberania do legislativo, mas ele vai estar submetido à autoridade do imperador. Por isso, a alternativa D está errada. A alternativa E: garantiu a presença de portugueses natos no controle da política. Nós vamos ter, nesse cenário, o Partido Liberal e o Partido Conservador, comandados basicamente pela elite brasileira, uma elite que vai ser latifundiária, a grosso modo produtora de café, e também parte dela comerciante. Então, nesse sentido, nós não vamos ter mais essas lideranças portuguesas no controle da política, por isso, a alternativa E também está errada.